Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo de um capítulo do nosso querido livro Fonte Viva, por Chico Xavier e o Espírito de Emmanuel. Mas antes, porém, eu queria lhe convidar a se recolher um pouquinho para fazermos aquela conexão para que as boas palavras realmente adentrem o nosso pensar e possamos refletir um pouco mais sobre essa lição. Bora lá? E assim, vamos elevando os nossos pensamentos, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus e vamos respirando tranquilamente. A cada respirar, a cada exalar essa mesma respiração, sentimos uma paz, uma tranquilidade que vai envolvendo todo o nosso corpo físico, vai envolvendo todo o nosso ambiente onde nos encontramos e nos possibilita a conexão com os nossos mentores individuais, os mentores desse estudo do livro Fonte Viva e todos os demais amigos da luz que conosco estão e que nos auxiliam e nos trazem boas orientações a cada lição. Elevados em pensamento, pedimos a abertura de consciência de Ismael com o seu dourado, a paz e a doçura de Mãe Maria com a sua luz azul, o amor incondicional do nosso Mestre Jesus, representado na cor rosa, e o branco do nosso Pai Criador, que nos dá a possibilidade de aprendizado cada vez mais. Agradecidos a todos, reverenciados, protegidos e guardados, damos por aberto e iniciado os nossos estudos da manhã de hoje, dando graças a Deus. Que assim seja. Espero que estejam todos bem. Vamos lá, pessoal. Como eu disse, Fonte Viva, hoje nós vamos estudar a lição de número 84, que diz assim: na instrumentalidade. A primeira mensagem é de um trecho de 1 Coríntios 14:7, de Paulo de Tarso. Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Cítara é um instrumento musical que existe até hoje. Ele lembra muito uma harpa, é uma coisa assim, é onde corda ele fica deitado e você toca. Então ele pergunta, né? Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque os sons, provavelmente aqui, naquela época, não hoje em dia, provavelmente eles eram parecidos. Então, como a gente vai conhecer isso? Emmanuel vai explicar através de Chico Xavier, dizendo assim: cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumentos na mão do Divino Mestre, Jesus, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Repetindo só esse pedacinho. A fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Ou seja, está no Evangelho, está na Bíblia, está nos livros sagrados, toda a orientação. É o grande quebra-cabeça, mas precisa saber ler, precisa refletir. Não é um livro para você ler página, comer o livro e em 2, 3 dias, uma semana terminar. Não é isso. Ele diz também assim: todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores, eu, você e todos os demais, receptores terrenos, pecam por deficiências lamentáveis. Então, antes de vir com todos os emissores que ele traz aqui, e que com certeza a gente se encaixa em vários deles, nós temos que lembrar que nós somos realmente instrumentos da vontade do nosso Pai. Sabe aquela frase, Senhor, faz de mim instrumento de tua paz? Está na oração de São Francisco, se eu não me engano. Ou seja, nós somos instrumentos. Cada um de nós tem dentro de toda a criação, toda a tarefa divina, algo para fazer.
E não existe só um Cristo. Não existe só. Eu estou levando Cristo exatamente por a gente ter essa noção. Existem centenas de milhares de Cristos. Existem centenas de milhares de mestres ascensos, ou considerados como santos mensageiros, como existem centenas de milhares de cozinheiros, de motoristas, de engenheiros, de enfermeiros, de várias profissões. Só o que a gente precisa lembrar, e também deixa já colocar mais alguns, né? Por exemplo, líder religioso, líder político, líder, educador. Então, só para vocês entenderem, porque nós, seres humanos, damos nomes às profissões. Então, médico, advogado, professor, engenheiro, essas coisas. Mas dentro da sabedoria divina, não existe isso. E também com o tempo a gente sabe que nós humanos mudamos os nomes das profissões. Hoje em dia eu vejo profissões que eu falo que na minha época eu falo assim, gente, que é isso? E por que eu estou falando isso? Porque existe a profissão de liderar. Seja um líder acadêmico, seja um líder comunitário, seja um líder político, seja um líder de um exército, seja um tipo de líder. Uma pessoa que lidera tem a função de liderar. Em qualquer lugar do universo, somos instrumentos da vontade do nosso Pai. Aquele que ensina, ele tem a profissão de ensinar em qualquer lugar. Aquele que cura, aquele que transforma também através da medicina, da cura, porque existem médicos que curam, fazendo cirurgias, fazendo realmente a cura de malefícios do nosso corpo, e tem aqueles que transformam, embelezam. Quem são os embelezadores? Podem ser médicos, podem ser aqueles que fazem construções ou que transformam, tudo que tem a transformação. E tem várias. Na verdade, são 12 profissões cósmicas, como a gente chama. Então, nós estamos inseridos ali. Então, nós precisamos lembrar que nós estamos ali na mão do Divino Mestre, do nosso Pai, e que nossa vitória sempre vai ser para o bem. E aí ele completa aqui dizendo, né, que a ilimitada sabedoria do celeste emissor, ou seja, Jesus, ele está emitindo, o Pai está emitindo boas energias, bons pensamentos, intuições para a gente, mas que os receptores, eu, você, cada um de nós, terrenos, pecam por deficiências lamentáveis. Então, nós que temos que subir, eles já desceram, já vieram aqui, já nos ensinaram. Nós que temos que subir e nos transformar. E aí ele diz: esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Ou seja, é um intolerante. Ele tem fé, mas ele é intolerante, ou seja, ele ainda tem defeitos morais a transformar. Aquele suporta cristãmente a fraqueza do vizinho. Ele suporta cristãmente, ou seja, ele reza, ele faz o evangelho no lar, ele pede para aquele vizinho assim, assim, assado. Contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Impulsos de xingar, de falar, de retoquir, de fazer o que for. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Não adianta só ser bom. Dentro do aprendizado, nós temos que aprender e nos elevar intelectualmente e moralmente. A inteligência e a moral precisam crescer juntas. Senão, não adianta um e outro. A balança vai ficar desequilibrada. Você tem moral, mas você não tem sabedoria ali. Ah, Márcia, mas tem. Tudo bem, temos várias encarnações e isso daí se equilibra. Mas quando às vezes você tem muita inteligência e pouca moral, é onde as energias trevosas se afinizam a cada um de nós, fazendo com que coisas que seriam para o bem se transformem em coisas que são para o mal. Como tem várias coisas por aí, mas é que nem eu falo, né? E não só eu, né? A espiritualidade nos traz por mensagem dizendo sempre assim: tudo que o mal cria, a espiritualidade da luz utiliza aquela ferramenta, mesmo que fosse para uma coisa ruim, para se transformar em algo bom.
E um exemplo muito simples é a internet, que hoje nós usamos muito para nos informar, para estudar, para nos comunicar. A internet era uma arma, foi criada como uma arma de guerra lá atrás, século passado, década de 70 ou antes ali, 80, era uma arma para teleguiar mísseis, um monte de coisa, utilizar ali. Depois eles aperfeiçoaram para os satélites. Mas olha hoje, que coisa boa. Nós podemos divulgar toda a parte espiritual, as mensagens via internet. Então, ele é bondoso, confiante, mas ele não medita, ele não estuda, então ele favorece a ignorância. Outro ainda é imaginoso e entusiasta, né? Tem uma visão de futuro, fica falando, não, tudo vai dar certo, maravilhoso, né? Entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. É o bom vivant. Ai, vai ficar tudo certo. Deixa que Deus resolve. Ai, Deus quer assim. Não. Ó, os braços da gente, eles são muito compridos para a gente poder trabalhar. Senão, nós seríamos todos dinossauro Rex. Sabe aqueles bracinhos pequenininhos do Tiranossauro Rex? É aquela coisa enorme, gigantesco, com uns bracicos desse tamanho. Se bobear, a gente vai ter bracinho pequeno de novo. Aí ele segue e diz assim. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Faço o que eu faço, mas não faço o que eu mando. Aliás, desculpa, errei o ditado. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Tá vendo? A gente erra também. Então, esse conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Ele só fala. Fala, 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 mas não age. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária, ou seja, tem boas palavras na pregação doutrinária. Todavia, apaixonado cultor de anedotas menos dignas, com que desfigura o respeito e a revelação de que é portador. Sabe aquele que adora fazer piadinha no momento do culto, no momento de trazer a palavra, um monte de coisa? A gente pode trazer anedotas. Divaldo ele trazia várias coisas engraçadas, porque o riso ele gera uma energia maravilhosa que a espiritualidade aproveita e transforma em remédios para aqueles necessitados. Mas, quando ele fala de anedotas menos dignas, ele está dando uma apimentada naquilo que deveria ser só uma descontração. Então, também está errado. Aí ele vai continuando e fala assim: esse estima a castidade do corpo, mas desvairia-se pela aquisição do dinheiro fácil. Faz uma coisa, mas extrapola em outra. Ou seja, fala que é santo, que é casto, que não utiliza o corpo de formas equivocadas, um monte de coisa, mas usa a forma de ganhar o pão nosso de cada dia, o dinheiro, de aquisição do dinheiro fácil. E tem várias formas de conseguir dinheiro fácil, a gente sabe muito bem disso hoje em dia. Então, com toda certeza, também tem defeito moral e não está com o canal de recepção, de receptor limpo para receber as orientações do Divino Mestre. Outro mais além conseguiu despertar-se das posses do ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. Ou seja, eu sou desprendido, isso daqui não serve para mim, não sei o que lá. Mas eu falo que aquele vulcãozinho interno, é aquela pessoa que se riscar um palito de fósforo perto, explode. E ele fala assim: é indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Todos nós. Não existe vítima, tampouco inocente neste planeta. Todos somos aprendizes, como ele vai falar aqui abaixo. E aí ele fala: por isso mesmo, guardemos o título de aprendizes. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos estamos no mesmo barco. Pode ser que um esteja num degrauzinho, eu vou chamar de degrau, um pouquinho mais acima do que o outro, dentro da mesma embarcação, e essa embarcação se chama Planeta Terra, mas todos estão na mesma escola, né? A escola ela tem séries diferentes, primeira, segunda, até o nono ano lá, depois vem o ensino médio, e a gente nunca para de estudar, que seria o correto,
mesmo na materialidade. Só que as pessoas falam: ah, não, já fiz o ensino médio, tá bom. Ah, não, já fiz faculdade, tá ótimo. Não, chega de estudar, já estudei minha vida inteira. Tá com 25 nem 30 anos, ah, já estudei minha vida inteira. Como assim? Você às vezes vai chegar, se você viveu 30% da sua vida, foi muito. Tem muita coisa ainda para aprender. Então, somos sempre eternos aprendizes. E aí ele vai finalizar da seguinte maneira: o planeta não é o paraíso terminado e achamo-nos, por nossa vez, muito distante de angelitude. Ou seja, a gente acha que a gente nunca vai ser anjo. Seremos. Parafraseando André Luiz, viveste tantas vidas incansáveis e tens a eternidade toda pela frente. Tá com pressa de quê? Então, por isso, nós estamos distantes da angelitude, só que se a gente se esforçar um pouquinho mais, a gente não vai estar tão distante assim. E ele fala: o planeta não é um paraíso terminado. Nós estamos vivendo a transição planetária. Ele vai dar um salto, o planeta já deu praticamente esse salto. Nós que precisamos, como seres humanos, fazer a nossa parte moralmente, espiritualmente, intelectualmente, para seguir aqui neste planeta. Senão a gente vai para outra escolinha para ficar na mesma frequência e sintonia. E ele fala: todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afirmar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre, se não desejamos prejudicar-lhes as obras. Diapasão é um instrumento, se eu não me engano, de som, e ele também é curador. Se o serviço que nós afirmar que nós somos um instrumento de serviço pelo diapasão, ou seja, o mestre ele vai afinando a nossa frequência e sintonia. Quando um músico precisa afinar o seu violão, o seu piano, ele tem que usar os ouvidos para ele entender que as notas estão realmente afinadas. É isso que Jesus faz conosco. A cada nova encarnação, a cada novo dia que acordamos e temos a oportunidade de fazer o nosso melhor, nós estamos sendo afinados, ajustados. E ainda ele fala, a fim de não prejudicar-lhes as obras. E aí finaliza dizendo: evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe. E o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Gente, a lição chama na instrumentalidade. Quem é o instrumento? Nós. Quem é o músico? Jesus. Quem é o maestro? Deus. E quem está ali dando aquela olhada na orquestra, é óbvio que é Mãe Maria e toda a espiritualidade amiga, todos. Então, nós somos os instrumentos. Mas para que esse instrumento esteja bem afinado, nós precisamos estar sintonizados. E como que eu vou sintonizar? Somente falando assim, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Eu posso até fazer isso na hora de dormir, em função do cansaço, mas eu posso no outro dia fazer a mesma coisa? Pode ser que um dia eu vá dormir sem, às vezes, agradecer? Acontece. Mas se eu, ao acordar, eu me espreguicei, fui lá, correria, tudo, eu estou embaixo do chuveiro, eu posso fazer uma oração embaixo do chuveiro. Que lugar melhor para, às vezes, fazer essa oração? A água, condutor de energias, está limpando o nosso corpo. Já que você está fazendo um banho de higiene, por que não fazer uma limpeza energética, mental e espiritual através de um bom pensamento, de uma oração? Pode fazer isso. Você está embaixo do chuveiro, ajuda pra caramba. E sem contar também que durante o dia a gente pode fazer várias vezes por dia orações, agradecer por aquilo que a gente está se alimentando, a água que está bebendo. O momento, às vezes, que você tira para o seu momento de almoço, dá aquela paradinha, olhar para fora, mesmo que o dia está mesmo meio carrancudo, com chuva, agradece. Aquela chuva faz tão bem às plantas, que faz parte do nosso planeta e que estão ali perfeitamente colocadas
para fazer bem aos nossos olhos e toda a parte química que o nosso corpo precisa. Deus é sabedoria, é amor. Ele sabe exatamente como colocar e o que nós ainda estamos na terceira dimensão e estamos encarnados como seres humanos, humanoides, adâmicos. Nós precisamos. Ele sabe que essa ferramenta aqui, que é o nosso corpo físico, o que precisa. E só que nós estragamos. De que forma? Dormindo mal, não fazendo aqueles minutinhos de meditação, não nos alimentando corretamente, não bebendo a quantidade de água suficiente, aí nos intoxicando com bebidas, com fumo, com noites mal dormidas de baladas. Pode ir para balada? Pode, mas não precisa ir todo dia nem toda semana. Vai só de vez em quando. Música muito alta, batidas repetitivas. Tem que ser música mais clássica, mais suave. Ah, Márcia, agora eu tenho que então fazer escolinha para virar santo? Não. Santo um dia a gente vai ser. Talvez não seja essa exatamente a palavra, mas com toda certeza nós seremos muito melhores. Mas para isso, quando a gente fala de meditação, muitas pessoas falam assim: ah, eu não sei meditar. Ah, esse negócio não é para mim. Eu sou muito agitado. Você pode meditar lavando uma louça. Como assim? Enquanto você está focando no lavar da louça, a sua mente está aqui, em plena atenção. E neste momento, você cantar uma música, ouvir uma música, fazer uma oração, você está, de uma certa forma, em conexão, meditando, fazendo com que o vaso, o receptor, se transforme para que os sons energéticos cheguem até a nossa água interna, cheguem até o nosso corpo físico e limpe este vaso. Afinal de contas, se o cano por onde a água passa, a água que seria representado pelo poço de Jacó lá do nosso mestre Jesus, a água onde ele pede para a samaritana lhe dar de beber, essa água da saúde, da sabedoria, se ela passa por um cano sujo, ela não vai ficar limpa. Então a água ela vem limpa e precisa sair limpa. Lembre-se que somos 70% água. Então a água vibra em boas energias. Quando a gente fala às vezes de fluidificar uma água, lembre-se que existem águas internas que precisam ser fluidificadas. Águas internas não fluidificadas geram águas, mágoas. Por isso a palavra vem disso. Então lembre-se que o nosso Divino Mestre está afinando a cada um de nós e o nosso Pai conduzindo essa maravilhosa orquestra. Que essa mensagem possa ficar gravada em nossa mente e coração e convido a todos para fazermos uma pequena vibração e encerrarmos a atividade do dia de hoje. E assim, agradecidos que somos, vamos vibrando para todas as moradas da casa do Pai, para a nossa morada azul, pela paz e união entre todos os povos, pela saúde plena em cantos e recantos do nosso planeta, vibrando por todos aqueles que se encontram em países, em continentes, com necessidades diversas devido às catástrofes naturais, às questões de conflitos declarados e não declarados. Que o amor e a luz do Mestre Jesus envolva a tudo e a todos e ilumine a mente e o coração dos irmãos equivocados que conduzem essas nações à dor, sofrimento, aos aprendizados um pouco mais rígidos. Vibremos pelas nossas casas, pelos nossos locais de trabalho, pelos nossos parentes, amigos, vizinhos. Pedimos licença por vibrar por nós mesmos, para que tenhamos um dia, uma noite, uma semana excelente de aprendizado, de renovação, de boas energias, de força, coragem, fé e determinação. Que o amor e a luz esteja sempre conosco e que possamos estar juntos numa próxima oportunidade. Que assim seja, assim é, graças a Deus. Gratidão, queridos amigos. Aproveitem, este vídeo é atemporal. Então, para cada um que chegou até o final do vídeo, põe no comentário aqui atemporal, que vocês estão ajudando a casa a divulgar mais, a entender o algoritmo do YouTube para poder
transmitir essa mensagem a outras pessoas. Não custa nada. Deixe o seu like, inscreva-se, compartilhe e ajude a nossa casa a divulgar o Evangelho, a palavra e, neste caso, as mensagens do nosso querido Fonte Viva. Até mais, fiquem com Deus, tudo de bom.